Bom, bem-vindas, bem-vindos todos, todas, para essa nona live Eduque-se, que hoje está falando aí sobre as crianças do traço 1 do Enneagrama, que tem o traço principal 1, ou como eu chamo também o TNA 1, né, o traço mais natural 1, para brincar com a ideia do DNA. E dessa vez aqui, as mães convidadas, né, foram a Suelen, a Daniela e a Fernanda, que tem aí essas filhotas uns. E, em primeiro lugar, muito obrigado por vocês terem aceitado, né, o convite. Muito obrigado por estarem aqui, para partilhar com a gente. Só para quem está chegando pela primeira vez, as lives Edux, elas acontecem desde o ano passado, e são lives que eu fiz no ano passado pelo meu Instagram, @Eduxe, com o objetivo de ampliar o conhecimento do sistema Educando Crianças com Enneagrama, que é o sistema que aborda o meu trabalho de Enneagrama com a educação de crianças. E abordar de uma maneira mais com experiências, com conversa significativa com as pessoas. E esse ano eu estou fazendo uma série, inicialmente, de 18 lives, onde são cada duas lives sobre um dos traços do Enneagrama. Primeiro eu falo com as mães ou pais, né, daquele traço, e na live seguinte eu falo com mães ou pais de crianças daquele traço. Então, hoje a gente está aqui no segundo traço, está sendo trabalhado, né, a quarta live do ano, que é sobre as crianças do traço 1. E as convidadas, então, são Daniela, Fernanda e Suelen. E vamos dar início à nossa live. E a primeira rodada, né, que eu quero que vocês falem, eu queria que vocês se apresentassem, né? Diga de quem são vocês, de onde estão falando, quem que é a filha, o filhote aí que vocês identificam como tendo esse traço. E junto com isso, diga assim, como é que estou se sentindo de estar aqui nessa live? E o que é que significa para você, assim, ser mãe, tá? Então, quem sentir de começar, pode começar. Vou começar então. Sou Daniela, moro aqui na Barra dos Coqueiros, bem pertinho de Aracaju. E minha filha é Maria Antônia, só tenho ela de filha, traço 1, e eu também sou traço 1. Então, assim, ser mãe, como o André pediu para a gente falar, assim, sempre foi um sonho para mim ser mãe. Desde pequenininha, engraçado, eu sempre tive o instinto assim maternal mais aguçado. Até minha mãe estranhava um pouco, porque eu pequenininha, via pra frente do espelho, eu colocava pra fingir que estava grávida. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis ser mãe. E Maria Antônia foi um sonho realizado mesmo. E assim, é como eu costumo dizer, eu ensino Maria Antônia as coisas, as questões práticas da vida, e ela me ensina sobre amor, me ensina muito. Só tem 6 aninhos, e assim, altas DRs, é impressionante as coisas que ela fala. E, na verdade, assim, termina sendo uma troca, né? Uma troca sempre permeada de amor, muito amor. Bacana, muito obrigado, né, por você iniciar essa partilha. Daniela, bem-vinda. E é um Quem pode prazer, falar? André, estar aqui com vocês nesse momento que o mundo inteiro está vivendo. É assim, é um alívio assim para o coração, né? Um alento para as nossas almas conversar sobre questões tão sutis que elevam as vibrações. É uma oportunidade para mim também, para a gente sair um pouco desse foco. E eu que agradeço a você e a vocês. Que bom, com certeza. É muito bom a gente poder fazer coisas que, em vez de ficar só trazendo as preocupações que já existem e que têm que ser cuidadas, que a gente possa olhar para caminhos de crescimento que nos ajudem nesse momento, verdade? Sim. Bem-vinda. Quem fala, quem se apresenta primeiro, Suelen ou Fernanda? Posso, posso falar? Pode, por favor. Então, meu nome é Fernanda, eu sou mãe de dois presentes, né? Do Luca, que é traço 9, mas eu identifico mais como Fernanda, 9. me dá só um segundinho, Fernanda, que eu vi que tem algumas pessoas que Tá, estão com o áudio ativado. Eu vou desativar novamente, vou pedir só o de vocês. Vou começar por você para você continuar. Pronto, Fernanda, pode. foi? Foi, pode falar. Foi. Então, sou mãe do Luca, de 9 anos. Eu identifico mais o traço 9 nele. E da Isabela, de 5 anos.
que eu identifico mais o traço U nela. Sou de Pimenta, é uma cidade pequenininha, mas muito acolhedora. Mas moro em Formiga já tem 10 anos. Eu conheci o Enneagrama há uns 7 anos atrás, e para mim foi um divisor de águas, e o alarme tocou. E para mim foi assim, para mim é muito significativo estar aqui. Eu, assim, te agradecer por essa oportunidade, porque eu acho que ser mãe é uma caminhada, ser pai e mãe é uma caminhada que culturalmente a gente pouco se prepara para ser, né? Parece que a gente tem que ser já com tudo que a gente recebeu e com aquela cartilha que a gente recebeu, e às vezes a gente se vê num lugar que fala assim, poxa, eu quero fazer algumas coisas diferentes. Então é muito bom ter essa oportunidade, e eu agradeço muito. E as meninas também, já pela troca, pelo aprendizado. E ser mãe, para mim, é crescer junto com eles. Que bom. Muito obrigado, bem-vinda, Fernanda. E você, Suelen? Então, meu nome é Suelen, eu sou daqui de Aracaju, sou mãe de Laís e Alice. Laís tem 5 anos, Alice tem 3 anos, e Laís é a minha criança que eu identifico, acho, com o traço 1, porque como o André diz, né, só a pessoa sabe, mas a gente já nota, assim, alguns comportamentos bem claros que me fazem crer que ela que ela tem o traço 1 mais aguçado. E Fernanda falou muito bem, o ser mãe é crescer junto. Eu estava pensando sobre isso hoje. A gente entra naquele clichê de que ser mãe é um amor tão puro, tão diferente, tão sublime. Aí eu fiquei pensando, por quê? Por que é um amor tão diferente assim? Eu acho que quando eu fui mãe, eu consegui me permitir me analisar, revisitar uma criança lá atrás, revisitar a criança que a minha mãe foi lá atrás. E aí você começa a compreender melhor, você começa a ter mais compaixão, compreensão, empatia. Por isso que é um amor assim tão leve, né? Porque quando você se coloca na posição do outro, é que você consegue sentir mesmo. E aí eu acho que Fernanda falou bem, é crescer junto. A gente pensa que está ensinando alguma coisa, mas na verdade a gente está aprendendo muita coisa. E eu, em 5 anos de mãe, estou aprendendo muito. E eu concordo. Um detalhe. Pode falar. Eu só ia agradecer a música que você colocou para a gente entrar, porque que música, eu não conhecia, linda, né? E achei fantástica. Essa música é linda, ela eleva a alma, né? Demais, muito linda. Eu estava indo hoje fazer uma consulta com a médica que me acompanhou no processo, quando eu tive Covid, agora no pós-Covid, né? Infelizmente, agora está tudo resolvido, recebi alta 100%, né? E aí eu lembrei dessa música e fui ouvindo, né? E aí, quando eu ouvi ela, eu disse, caramba, eu tenho que colocar hoje na preparação da nossa live, porque ela lembra a gente, né, de algo que para mim é muito importante, né? E até nem tinha pensado nisso, mas né, quando o Fernando estava falando, eu já estava assim, olha, eu tenho uma filha também, né? Ela tem 13 anos, né? E ela é minha enteada, mas é filha, né? Foi criada como filha, então junto desde pequeno, me chama de pai, eu chamo de filha, e é filha mesmo, né? Então eu peguei ela bem com 3 anos, no auge onde começa a aparecer os comportamentos, né? Então muitas coisas que para quem está aqui ouvindo, que a Dani e a Fernanda, a Suelen partilharam no nosso grupo que a gente cria antes, eu vi isso acontecendo com a minha filha também, né? Além dos meus conhecimentos de Enneagrama, né? E na prática acontecer. E eu estava pensando assim, que é lembrar, né? Porque quando eu penso assim, o que significa ser pai para mim, sabe? Tem uma música que durante muito tempo eu e minha esposa a gente cantava em oficinas e vivências né, de manhã, quando a gente estava dormindo no lugar e que é para acordar as pessoas e que essa música ela tem um trecho dela que fala assim: o sol chegou, sem licença pediu, me acordou com um beijo de luz. E para mim, assim, os filhos são isso, né? É esse raio de sol que ele acorda a gente como se fosse um beijo, assim, e por mais que a gente tenha... E é por isso que a gente se sente tão mal quando a gente briga demais com eles, né? Porque a gente olha para eles depois e diz, caramba, mas eles são pura luz em nossas vidas, e a gente tá aqui reclamando, brigando, sendo chato, né? Esses dias mesmo, um dia fui dormir, eu disse, porque eu tô brigando, reclamando tanto com eles, essas coisas são pequenas, né? E me sentindo chato, sabe, como pai.
E aí eu digo assim, caramba, era justamente por isso. Eu disse, poxa, eles são luz, né? Claro que faz parte a gente reclamar, a gente não adianta ficar se sentindo culpado, de vez em quando a gente vai fazer isso, né? Mas é bom a gente lembrar nessa hora, né? Que eles são pura luz. Então essa música, ela traz a gente para lembrar disso, de a gente não se apegar demais nas distorções que acontecem, olhar, encarar, cuidar, mas sem se apegar demais, lembrando que a gente é luz. Então, muito obrigado pela partilha inicial de vocês. Eu quero agora aqui só, como eu fiz na outra live do traço 2, eu quero começar para a nossa conversa, para inspirar, trazendo um pouco aqui sobre essa criança 1, a partir da história da minha coleção Nove Estrelas na Terra, que eu fiz em parceria com meu irmão Gustavo, ele que escreveu as histórias, né? E eu dei todo o conteúdo para ele que eu queria que trabalhasse, né? E a história da criança 1, que é a primeira história da coleção Nove Estrelas na Terra, é justamente tudo está perfeito. E essa história, ela conta, né, a história de uma menina chamada Maria, tá? Aqui está a Maria, e que a Maria era uma menina assim que era um exemplo para os pais dela. Era aquela criança assim correta, que arrumava o quarto, que era obediente, que seguia as regras, que fazia tudo aquilo assim que muitas vezes os pais querem que os filhos façam, né? Só que os pais, eles estavam preocupados, porque estavam notando que Maria estava se afastando dos amigos, e os amigos estavam se afastando dela. E isso acontecia porque toda vez que os amigos iam lá, ou que ela ia brincar, ela ficava assim querendo controlar as brincadeiras. Então não podia mexer nas bonecas que ela tinha botado, não podia tirar do lugar, se tirasse tinha que botar exatamente do jeito que ela queria, e ela quer dizer como a brincadeira era. E os pais estavam preocupados. Então eles resolveram fazer uma visita para um parente, né, que era o tio Júlio, e esse tio Júlio tinha uma filha que era uma prima da idade próxima dela, chamada Inês. E ela, quando soube que fazer esse passeio, ela ficou super feliz, que ela pensou, que bom, finalmente eu vou estar lá com uma prima minha, que é minha parente. Se ela é minha parente, ela não é com as outras pessoas bagunceiras, que não arrumam as coisas, organizam. Ela com certeza é parecida comigo. E ela foi para casa, chegou lá na alegria, muito tempo que não via a prima, abraçou a prima, e já foram para o quarto brincar. Quando chegou lá, a prima disse, vamos brincar? E a prima pegou e estava lá no quarto uma bagunça, um monte de ursinho jogado no chão, um monte de coisa. Maria tomou um choque. E a primeira coisa que ela foi fazer foi começar a arrumar o quarto. Então começou a pegar as coisas, botar nas prateleiras, fazer. De repente a Inês disse, pare! Por que você está fazendo isso? Ela disse, uma bagunça, tá uma bagunça aqui, eu tenho que não pode deixar uma bagunça dessa, como é que a gente vai brincar uma bagunça dessa? Ela disse, bagunça não, tá tudo perfeito, assim, como assim perfeito? E começa aquela conversa, e aí Maria diz, não, mas não tem como brincar nessa bagunça. Aí, de repente, a prima puxa ela para o meio dos ursinhos, e elas começam a rolar nos ursinhos, e aquela coisa macia, gostosa. No começo, Maria resiste, daqui a pouco ela começa a sentir uma sensação gostosa no corpo, vai ficando leve, ela chega, respira melhor, e aí ela começa a curtir, né? E depois dessa brincadeira, elas conversam. E aí a Inês fala para ela, diz, olha, Maria, o meu pai vive dizendo para eu ser mais como você, organizar, arrumar, e eu acho que eu preciso melhorar nesse sentido. Mas também não precisa ser o tempo todo assim, nem tudo. É legal a gente brincar, se jogar, soltar, né? E elas têm essa conversa e a Maria faz sentido para Maria. E aí a Maria, elas começam a brincar de novo, só que dessas vezes elas estão arrumando e brincando e solta, né? E aí o aprendizado que fica para Maria é que, no fundo, não importa a bagunça ou a arrumação. O importante é ser feliz, né? Então ela começa a ver que ela não precisa levar tudo à risca. Então essa história, ela traz muito dessas qualidades que uma criança tem e dos desafios que muitas crianças têm no dia a dia por conta desse apego ao excesso de regras, a como as coisas devem ser. Então eu queria trazer para poder aquecer aqui a nossa live. E a primeira pergunta que eu quero fazer, né, para depois a gente partir para trabalhar essa luz e sombra aí nas crianças é que cada um de vocês falasse, né, qual foi o primeiro impacto para vocês quando vocês se deram conta que a filha de vocês tinha esse traço, esse TNA aí como principal, como mais forte. Quem pode falar? Contar assim, o que fez você perceber que era isso, né? E qual foi o impacto para vocês? Qual a primeira coisa que vocês pensaram, que vocês tiveram de insight? O que se deu nesse momento?
Quem pode falar? Deixa eu... Vou começar falando, então. Pode falar. Posso? Pode sim. Eu comentei até no grupo essa semana, conversando com as meninas, quando a gente vai partilhando as coisas, a gente vai clareando, vai se dando conta, né? Que eu tinha muita dúvida se Laís era 9 ou se era 1. 9 é o meu TNA. E muita coisa minha eu vejo nela, não é aquela coisa, aquela relação mãe e filha. E eu lembro que a primeira vez que acendeu a luzinha, assim, ela não é 9 não, ela é 1, foi num momento em que ela estava mais na sombra do traço 1, que foi um, um, um momento na escola que ela estava aprendendo algumas letrinhas, algumas saíram espelhadas na hora de fazer a grafia e tal, e ela vê aquilo como um erro horrível, né? Não pode ser feito daquela forma. Então, por mais que a professora lidasse de uma forma leve, eu via aquela coisa tomando uma proporção que não tinha, não precisava ter aquela proporção, mas ela sempre carregava daquela forma. Eu fiz, não, isso é muito forte nela. E eu comecei a relembrar outros momentos, que de fato ela é muito exigente com ela mesma em muitos momentos. E aí foi mais ou menos nessa inflexibilidade com o erro que eu atentei. O traço dela, acho que é 1. E o que me chama a atenção quando eu fiz essa reflexão poxa, a gente percebe o traço mais pela sombra do que pela luz, né? Porque ela tem comportamentos maravilhosos na luz que eu nunca prestei atenção, nunca dei a devida atenção. Só depois que eu identifiquei o traço foi que eu fui prestar atenção no comportamento disciplinado, sem exagero. Ela é uma disciplinada sem exagero, tem aquele comportamento reto, íntegro, né? Mas o que me acendeu foi a sombra, foi o lado sombra, e foi E mais qual ou foi menos uma esse primeiro situação assim. impacto para você perceber isso? Então, o impacto foi o desespero que ela entrou, e aquilo me deixou desesperada também. E eu fiquei muito preocupada, porque, assim, culpa é um sentimento ruim de estar se carregando, né? E eu acho que quando você insiste naquela coisa, eu errei, aquela culpa vai virando uma bola de neve, que se você não destrói, dá problema lá na frente. Então, assim, o impacto foi a princípio, preocupação, porque justamente por ter identificado primeiro o lado sombra. Mas Você ficou depois, quando a gente preocupada vai estudando, foi o uma quanto preocupação. o quanto isso poderia afetar negativamente ela, essa preocupação excessiva, né? Exato. Ok. E para vocês, Fernanda, Daniela? Posso falar? Pode sim. Foi bem semelhante, assim, a experiência, porque o que acontece? Com a Isabela também, eu me lembro bem, assim, que a gente estava fazendo uma atividade dela da escola, e é como a Suelen disse, né, assim, quando parece que está no ambiente familiar, né, em casa, aquilo não foi tão evidente, até porque é bom, né? Eu lembro do curso, de uma palestra sua, André, que você falou assim, tem alguns traços que é bem vistos, né? Vamos dizer assim, que é mais aceitos. E então, assim, essa questão da organização, de cumprir as regras, de falar só uma vez e aí ela já faz o que tem que fazer. Mas quando foi para a escola, que aí eu lembro que era uma atividade, eu acho que ela tinha uns 3 anos e meio, e a gente estava fazendo atividade e ela ficou com muita raiva, porque ela tinha que apagar a letrinha. E o S dela não saía certinho. Então ela apagava muito, e aí quanto mais ela apagava, mais borrava a folha. E aquilo foi criando uma proporção que ela falou: quero outra folha, eu não quero, desse jeito tá errado. E eu falei, gente, naquele dia eu falei assim, foi desproporcional. Aí eu falei, e assim, o meu marido também conhece o Enneagrama, ele também conheceu o Enneagrama na mesma época, então foi muito bom, porque aí a gente começou já a olhar de um outro lugar, né? E é como se ele falou assim, aí vem aquele lugarzinho gostoso, só que não, né, da culpa, que aí a gente vira e fala assim, onde é que eu errei, né, como se fosse a gente, né? E aí, na verdade, a gente depois conversando, a gente falou assim, olha, não é culpa, né, a gente tem que virar essa chave.
o que a gente agora vai poder contribuir para ela nessa caminhada, nesse aprendizado dela. E então foi dessa forma, assim, foi na escola, foi com as atividades da escola, foi tipo na hora de colorir, ela coloria ela bem certinha ali, não gostava que saísse nada do desenho, e se saísse, nossa, não ficou tão bom, né? Ela falava assim. E aí o que eu tentava assim fazer era tipo, vamos fazer um ar bem livre agora, sabe? Para tentar de uma certa forma contribuir um pouco para essa leveza, né? E principalmente que eu pensava assim, poxa, ela não tinha nem 4 anos. Eu falei, se cobrar tanto, eu fiquei me colocando no lugar dela, na pele dela, sabe? Assim, nossa. Você ficou se colocando assim como devia ser pesado para ela mesma Sim. ficar se cobrando tanto, né? E ficaram se Sim. perguntando como é que eu posso ajudar ela a não crescer Assim, carregando esse peso. E de um outro lado, também como é que eu quero ensinar ela a fazer o S. Entende? Assim, percebe que a gente conversou, assim, como é que é essa balança, né? É esse lugar, assim, desse equilíbrio, né? Nem tanto para o extremo, mas também, não, faz de qualquer jeito. Acho que também não é por aí, né? Sim, sim, com Sabe? certeza. Assim, Com certeza. Muito obrigada, Fernanda. né? E Assim, você, prazer. Daniela? Interessante que foi da mesma forma. Olha, Na escola, eu acho que nessa idade que André falou, né? Quando ela, e assim, como eu sou também traço um, então fica muito claro para mim. Quando ela começou a apagar, eu já tentando me trabalhar, né? Porque eu já vinha fazendo, né? Já havia me reconhecido um pouco, tal, perfeccionista. Quando eu comecei a perceber que ela também estava, aí fazia já tão bonitinho, não, eu vou apagar. Já pequenininha, aí apagava minha filha. Aí eu começava a dizer, minha filha, tá bom, tá linda a sua letra. No fundo, eu nem achava tão linda assim, como boa perfeccionista. Mas eu me forçava a dizer, tá linda, Tonton. A gente chama ela de Tonton. Não, mas ela não, mas não adianta. Eu não sei se acontece com as meninas de vocês, meninas, mas assim, não adianta a gente ir dizer, minha filha, tá bom. Ela não acredita. Ela acha que não, está bom. Então, assim, aí ela vai e apaga. Mas, assim, devagarinho eu vou tentando. A história do quarto, muito interessante isso. Maria Antônia é muito organizada, mas assim, e eu também sempre fui muito organizada, mas eu tento deixar ela fazer a bagunça. Aí eu vejo, ai meu Deus, que bagunça, mas aí ela hoje já consegue deixar a baguncinha. Então, assim, é desafiador bastante. Eu acho que para todo mundo criar filho é muito desafiador. Cada traço tem os seus desafios. O traço um, que é o que a gente está tratando, tem esses desafios das exigências, que a gente quer que o filho seja feliz, seja leve, né? Não se castre e tal. E no meu caso, tem o desafio, acho que eu me percebo muito nela, percebo muito de mim nela. Então, o impacto até não foi tão grande, porque eu digo, bom, ela vai sobreviver. Entendeu? Mas assim, o impacto foi mais assim, tipo, poxa, é isso aí. Eu vou ter que me trabalhar para mim e para ajudar minha filha, né? Mas foi isso. Tem sido assim. sim, sim, com certeza. Bom, que bom. Acho que a gente já começou a trazer algumas histórias, trazer algumas questões. Só que antes de a gente explorar um pouco mais esse lado sombra que existe aí nas crianças uns, eu costumo sempre dizer, né, que a gente não é as distorções, a gente é a luz. No Edux, né, algumas pessoas estão aqui e participaram, tem gente que está participando agora, né, também que está aqui. E eu costumo dizer assim que, diferente de algumas abordagens de Enneagrama, eu não acredito que o nosso traço principal ele é formado na história de vida. Eu acredito que a gente já vem com essa tendência. E eu acredito nisso porque, na verdade, a gente vem com um propósito único como ser humano, e para cada propósito a gente precisa mais de uma dessas forças. Então, a gente tem todas, como eu digo, a minha abordagem eu chamo de Enneagrama integrativo, nós somos o Enneagrama inteiro, mas tem uma dessas 9 forças que ela é mais acesa na nossa consciência. E ela é mais acesa porque a gente precisa mais dela, vai precisar mais dela na nossa jornada para expressar o nosso propósito. E por isso, na essência, a gente é a luz desses traços. E isso é depois é que vem a distorção. Então, por isso que eu sempre gosto de falar primeiro da luz. Então, eu queria agora fazer uma rodada e pedir assim para cada um de vocês falar, quando vocês pensam nas filhas de vocês, quais são as qualidades, por serem um, que você mais percebem nelas, que mais chama atenção, que você diz, caramba,
É isso que eu tenho que estar lembrando sempre, que ela tem essa luz aqui. E quando ela está na distorção, eu só tenho que ajudar ela a conseguir viver isso aqui sem cair naquilo, né? Caindo o mínimo possível naquele outro lado. Quem que pode partilhar um pouco algumas experiências, histórias que ilustrem e mostrem esse lado luz? Posso falar? Então, Pode, Fernanda, por favor. quando você me fala, pergunta assim, me vem assim da questão dessa força interna dela também, sabe? Assim, de uma dedicação, de uma atenção, de uma apesar de ser 5 anos, mas assim, eu vejo ela tão íntegra, sabe? Assim, de uma integridade, de uma verdade assim muito grande. Ela tem uma coragem muito grande e muito atenciosa, né? Então isso eu vejo muito nela, assim, e isso me traz muita alegria ser mãe dela. É interessante você falar isso de integridade, né? Que eu estou lembrando aqui de uma característica da Maia, né, minha filha, que sempre foi muito forte nela, né? É que ela sempre, desde criancinha, ela teve um bom senso de como agir socialmente. Sim. É como se ela conseguisse captar o jeito adequado, o jeito mais certo de tratar as pessoas e as situações, sem nem você ensinar às vezes, né? Porque todo pai e toda mãe tenta ensinar valores, princípios, né, bons comportamentos e tudo isso. Mas é impressionante como a criança ela tem essa facilidade de captar no campo, sem ninguém falar nada. Ela olha, ela parece que ela sabe como ela tem que se comportar, né? E ela Sim. faz um esforço natural, vamos dizer assim, quando ela está bem, para ser daquele jeito. E isso chama atenção, né? Por isso que eu digo que Sim. crianças muitas vezes, elas se comportam parecendo que são maiores do que são. É como se tivesse um Sim. comportamento de alguém que, caramba, nessa idade consegue falar desse jeito e articular as Uhum. palavras desse modo e se comportar dessa maneira, né? E isso causa uma Uhum. admiração em quem está Sim. convivendo, né? Uhum. Acho que tem a ver com isso, né? Isso mesmo, assim. E essa amabilidade, né, nessas relações, assim, eu percebo muito isso na Isabela, assim, sabe? Sim, sim. E especialmente quando a criança tem uma asa, tanto o 9 quanto o 1 são asas É. que vão trazer uma certa habilidade, né? De maneiras Uhum. diferentes, né? Uma com mais cuidado, outra com mais leveza, doçura, mas a tendência é que a criança em geral, Sim. mesmo que ela não esteja sentindo isso dentro dela, é que ela tente ser amável, né? Que ela tente se comportar dessa maneira, com certeza. Sim. E vocês, Suelen, Daniela, o que mais chama atenção, assim, de qualidade, de luz? Então, André, É, Sueli quer Nada, falar? para você primeiro. Tá bom. Como você falou agora, André, eu me lembrei. Uma vez, Tonton era bem pequenininha. No prédio de minha mãe tinha uma moça, a gente tava brincando com as crianças lá embaixo. Dei uma paralisada na imagem de André, não foi, gente? Foi só para mim? Voltou? Não. Agora voltou. Agora, então foi só para mim, foi? Acho que foi, né? Estão conseguindo me ouvir? Certo. Então, aí uma moça disse que Maria Antônia parece que já nasceu pronta, pequenininha. Então, assim, é justamente isso que André falou. É impressionante. É como eu disse mesmo, eu ensino as coisas assim do dia a dia. E assim, o pior é que ela escutou eu dizendo isso, aí ela disse: "Você sabe que eu é que sei de amor, né? Você não sabe. Você me ensina as coisas do dia a dia." Eu não sei por que ela ouviu isso, né? Porque assim, ela é muito boa, muito justa, sabe? Tão justa que às vezes eu acho que é injusta. Porque aí alguém fala assim: "Ah, você ama mamãe?" Ela: "Amo mamãe e amo papai. Amo os dois." Aí eu não acho isso muito justo, não. Mas ela, assim, é justa, sabe? É impressionante isso. Assim, é como se já nascesse mesmo com aquele senso de responsabilidade, de ética, de o agir corretamente, sabe? Ela fala muito sobre os sentimentos dela, assim. Então, assim, ela valoriza isso, né? E, assim, ela conversa, ela se expressa. E eu achando, muitas vezes, quando eu ia reclamar com ela, eu saía
ela saía de lavada, a DR, ela... Aí Tiago, meu marido, até diz, minha filha, você também não pode se deixar levar, mas o pior é que ela tem tanto argumento, sabe? Ela até costuma dizer que vai ser advogada, defensora dos animais. Ela já sabe, assim, o que ela quer fazer. Ela é muito argumento, assim. Agora, tudo, você vê que é tudo com muita, sabe, muito equilíbrio, com muita justiça, com bondade. E isso realmente se destaca numa menina pequenininha, né? Acho que Com chama a certeza, atenção. né? Chama atenção a criança ela não É, pensar só nela, né? Ela sim, pensar nela, pensar no outro. sim. Você falando aqui, eu estava lembrando de uma conversa que a gente teve aqui em casa com os nossos filhos no ano passado algumas vezes, né? Porque justamente a Maia, né, que é a gente separa as tarefas do dia a dia, as crianças fazem várias coisas aqui que a gente acha importante, as crianças aprenderem a cuidar da casa, cuidar da louça, cuidar do que tem que cuidar do dia a dia, né? Só que a Maia tem 13 anos, aí o Theo 8, a Violeta 6. Então a gente separou algumas tarefas, né? E deu um tempo, a Maia começou a se queixar, né? Que tava, mas por que eles não estão fazendo isso? Eu estou tendo que fazer isso, né? Hum. E aí, porque é uma coisa assim, claro, ela é adolescente, estava querendo menos trabalho pro lado dela, né? Naquele momento, mas o que a gente falou? Porque a frase que é usada é: isso não é justo, né? E eu trouxe uma visão assim que a gente tem uma tendência a achar que justiça tem a ver com igualdade e não necessariamente tem a ver com igualdade. Tanto você vê que o símbolo da justiça é uma balança, né? E tem muito mais que igualdade, tem a ver com equilíbrio, né? Então, se a Maia tem 13 anos, ela consegue fazer muito mais coisas do que uma criança de 8 e de 6 anos, né? Assim como ela também tem muito mais direitos. Ela, por exemplo, tem um celular que os irmãos não têm, né? Tem coisas que ela pode sair sozinha na rua, fazer coisas que os irmãos não podem, né? Então, a gente falou, não é a justiça não pode ser medida. Se eu varri o chão de manhã, ele tem que varrer de tarde. Não. Você vai ter mais deveres e mais direitos, né? Por você ser mais velha. Então, vem mais coisas que você ganha que eles não podem ainda, mas também tem outras coisas que você também vai ter de responsabilidade maior, né? Então, tem a ver com igualdade. E eu vejo que as crianças uns, elas têm esse senso de justiça de uma maneira geral, elas conseguem perceber, né? É claro que toda criança e toda adolescente, jovem, quando mexe com o que ele quer muito fazer, essas coisas podem ir para o beleléu, né? Mas é interessante ver esses exemplos que você trouxe de Tonton, são muito bons para ilustrar isso, né? Dessa tendência, né? E aquilo que é uma luz que quando está na distorção vira uma sombra, né? Porque quando você fica rígido nisso, não. Às vezes você gosta mais de um colega do que do outro. Quem disse que você tem que gostar igualmente de todo mundo, né? Claro, no caso do pai e de mãe, a gente sabe que são amores diferentes, né? Às vezes, tem uma coisa até interessante entender, né? Porque existe uma diferença entre amar mais e ter mais afinidade, né? Por exemplo, eu vejo que o meu pai, por exemplo, em maior parte dos momentos da nossa vida de família, ele tinha mais afinidade comigo. Por quê? Porque eu era o filho esportista, e meu pai era o cara do esporte, né? Então ele não me amava mais, mas ele tinha mais afinidade comigo por causa disso, né? Do mesmo jeito que eu sinto que a minha mãe tem mais afinidade com meu irmão do meio, mas eu não acho que ela me ama menos. Apenas eu vejo que eles têm um jeito mais parecido de ser, então às vezes as conversas fluem mais naturalmente, né? Então é importante a gente entender, né, que é diferente amor de afinidade. Então também justiça, novamente, não é igualdade, né? Necessariamente. Às vezes é, às vezes não. Mas sempre é equilíbrio. Sempre é equilíbrio. Por isso que é justo, por exemplo, né, e é uma coisa que eu procuro fazer nos meus cursos, né? Eu agora tenho falado muito no Edux, feito um valor habitual para as pessoas e um valor para professores de educação infantil e ensino fundamental. Aí tem muita gente que chega, mas eu sou professor universitário, eu sou professor de ensino médio, eu posso ganhar o desconto. Aí eu digo, olha, por que eu faço o desconto de professor? Porque a realidade salarial de um professor de ensino médio é completamente diferente de um professor universitário. Então, como eu atuo com crianças, eu quero que esse público tenha acesso ao curso. Se eu não colocar esse valor, vai ter muito menos professores participando. Quando eu comecei a colocar, muito mais professores começaram a participar, né? Então, é justo que eles paguem menos e que quem pode pagar mais, pague mais. Claro que pode ter uma pessoa, uma mãe, que não é nem professora, nem nada disso, e que diz, olha, eu não tenho condição de pagar. Vai conversar comigo, eu vou dizer, olha, vamos fazer uma forma que seja viável para você. Porque o que eu sempre digo, que quando você equilibra pessoas que
podem pagar menos, pagam menos. Pessoas podem pagar mais, pagam mais. No frigir dos ovos, você vai para um valor que sai justo para todo mundo. Todo mundo pode participar e sai justo para mim também. E isso, para mim, é equilíbrio, isso é justiça. Quando a gente pensa dessa maneira, né? Que tem que ver os dois lados, né? Tá? Mas que bom, muito obrigado. Ótimo exemplo, Dani. E você, Suelen, você ia falando também, contando com a luz que você vê aí na Laís. Então, quando você falou de Maia, me lembrou dessa característica deles, né? Assim, de realmente saber se portar, às vezes de maneira inata. Às vezes você não falou nada de como deve fazer determinada coisa e ela consegue manter a paz e o equilíbrio do ambiente com todos. Por isso também eu às vezes ficava pensando no 9 com ela, sabe? Porque ela tinha tanto esse poder, mas é aquela coisa do comportamento reto mesmo, da integridade, que é característica do traço 1. Uma coisa que me chamou muita atenção, na pandemia, quando começaram as aulinhas online, foi um desafio, né, para todo mundo, inclusive para as crianças. E aí, assim, numa turma da educação infantil, as crianças todas querem conversar, querem falar suas experiências em casa, né, aquela euforia, compartilhar alguma coisa e tal. E aí ela logo conseguiu compreender o funcionamento daquilo ali, que ela precisava respeitar o espaço do outro falar, que ela desligava o microfone dela sem eu ajudar. Ela dizia, não, é porque agora fulano está falando, vou desligar meu microfone. Quando ela abria, ela pedia, assim, é tudo muito novo. E ela dominou muito rapidamente com a finalidade de respeitar o espaço do outro, de manter Ela a entendeu organização do rápido, espaço. ela entendeu rápido as regras do jogo, né? Exatamente. Um pouquinho antes de começar a live, eu escutei, já me chamou a atenção para a live, né? Ela conversando com a irmã. A irmã dela é traço 7, né? É aquele traço que ela fica tentando moldar a partir dela mesma. Elas estavam falando de alguma coisa do jogo e eu escutei quando ela falou assim, Alice, não é dessa forma, regras são regras. Quando ela falou regras são regras, eu digo, ai, meu traço 1. Essa frase é marcante, né? Regras são regras. Eu acho que a gente podia aproveitar e já entrar um pouco agora nesse outro lado, né? Porque apesar de a gente ser luz, mas a gente não vive o tempo todo na luz, né? Porque se fosse só luz, a gente não precisava nem vir para esse mundo aqui de formas, a gente ficava lá. Eu lembrei agora de uma história aqui, que uma paciente minha, quando eu ainda morava em Aracaju, que ela compartilhou. Eu atendia o filho dela, que era uma criança 1, ela era 1 também. Imagina a família de 1, o pai, a mãe e o filho 1, né? E, e ela participou de um curso comigo, de um treinamento de Enneagrama, de mães, pais, educadores. E no último dia, né, ela justamente foi antes de eu sair para o meu ano sabático, então era o último encontro do grupo. Ela partilhou uma história muito bonita que chama A Pequena Alma. Eu vou ver se eu mando para vocês aqui pela lista de transmissão essa história. Ela é grande, mas ela partilhou mais sintética. Eu vou falar aqui sinteticamente, só para vocês terem uma ideia. A história era que estava lá as alminhas lá no céu e que estavam lá naquele mundo luminoso, só de coisas boas e tudo fluindo, né, potência. E começou um burburinho lá que tinha uma alminha lá que estava dizendo assim, olha, eu quero ter uma conversa ali com Deus porque eu quero experimentar o que é ser luz. Aí ela foi lá para Deus, foi todo mundo lá ouvir a história, e ela começa a dizer, olha, Deus, eu queria experimentar ser luz. Ele diz, mas você já é luz. Tudo que você pensar já é luz. Não, mas eu queria sentir, eu queria saber mesmo como é que é ser luz. E ela começa com essa conversa toda, até que de repente ele diz, tudo bem. E então vamos fazer, eu vou mandar você para o mundo lá, para você experimentar ser luz. Mas qual parte do ser luz que você quer experimentar? Aí ela disse, eu quero experimentar ser perdão. Tá bom. Mas então, para ser perdão, você vai ter que ter alguém para perdoar, né? E experimentar ser perdão. E aí vem uma outra alma e diz, olha, eu posso ir com você lá e descer para o mundo lá e fazer alguma coisa para você me perdoar, né? Aí diz, mas como é que você, que é pura luz, vai querer descer para poder baixar sua vibração para isso? Ela diz, não, mas você em outro momento já fez isso para mim, né? Também algo nesse sentido, então vai ser um prazer. A única coisa que eu te peço é o seguinte, é que quando chegar lá eu vou ter baixado tanto
minha vibração, que eu vou esquecer que eu sou luz. Então, você vai ter que me lembrar disso, né? E aí que vem essa história e que é feito o pedido lá, né? E que ela ilustra um pouco essa metáfora de que a gente está aqui no mundo para aprender. Então, esse mundo aqui, que não é o mundo da essência, né? É o mundo da existência, é o mundo que a gente vem para aprender. E não tem como aprender se você está em carne e osso sem ser transformando, né? Indo além das formas que você está. E para isso você tem que errar, né? Eu estava até falando com minha filha, porque ela estava trazendo essa história assim de Adão e Eva, né? A minha filha mais velha, né? E de uma música que traz esse tema do Adão e Eva, uma música de um cara super inovador, sabe? E ele traz na imagem do clipe dele no começo a árvore do conhecimento, né? Com a maçã, com a serpente. Só que ele traz toda uma outra história. Eu explicando para ela, disse, disseram que essa música tem muitas metáforas bíblicas, né? E eu estava explicando para ela que a metáfora da árvore do conhecimento é justamente a metáfora de como se Adão e Eva, né? Eles viviam no paraíso, na essência. Então tudo era luz, eles viam tudo ali com aqueles olhos de pureza. E quando eles comem a maçã do conhecimento é a maçã da consciência. Quando eu como aquela maçã, eu percebo as coisas. Eu saio dessa fusão com a essência. Eu percebo, opa, eu tenho um corpo, eu estou pelado, né? E quando você começa a tomar consciência, você começa a perceber que você tem uma caminhada para fazer, para chegar de volta ali na essência. Então, todos nós estamos aqui, a gente está numa caminhada tentando voltar para essa sensação de plenitude de alguma maneira. Não sentir essas limitações que o corpo traz, que a psique traz, que o ego traz, né? Então, a gente vai errar mesmo para aprender. E por isso que essa história da pequena alma é tão bonita, né? Porque ela mostra assim que sim, faz parte da caminhada a gente errar. E por isso que a gente tem que ser perdoado, né? Porque todo mundo no fundo está aqui aprendendo. E esse tema é um tema que tem tudo a ver com... E é uma coisa que vocês trouxeram aqui de algumas histórias, né? Que é essa questão do erro, né? Que eu acho que é uma das sensibilidades muito grandes que tem aqui nas crianças uns. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Como é que é essa questão do erro e essa relação com a raiva também, né? Porque o erro ele vem muito misturado com a coisa da raiva. A raiva é um sentimento, uma emoção que a gente só sente quando a gente tem a sensação de que tem uma coisa errada. Quando está tudo certo, é impossível você sentir raiva. Pensa, está tudo maravilhoso, você não tem como sentir raiva. Seus filhos estão fazendo exatamente o que você queria, você está vivendo exatamente o que você queria, você não vai sentir raiva. Então, sempre raiva é uma emoção que vem quando tem uma sensação de erro. E o que acontece aqui no 1 é que ele tem a sensação de erro com uma certa constância. Então, a raiva e o erro estão ali ligados. Então, eu queria que vocês começassem a partilhar um pouco como é a filha de vocês quando ela não está bem. E que aquela visão de bom senso, aquela capacidade de perceber, poxa, agora é hora de desligar o microfone, né? Quando começa a virar rigidez, quando ela começa a ficar alerta se está errando ou não está errando. E quando isso começa a ativar uma raiva que às vezes vai para o outro, às vezes vai para ela mesma. Como é que é? Quem pode partilhar? Vou falar então, porque coincidentemente hoje começaram umas atividades encantadas da escolinha dela, que é tipo assim, uma iniciação para avaliações, que ela nunca fez, né? Meu Deus, e assim, se eu tinha alguma dúvida... Mas que nome infeliz, chamar de atividade encantada uma preparação para avaliação. Isso aí é o chamado cavalo de Troia, um presente grego, né? É tentando dar uma enganada, né? Dar uma maquiada, assim, para dar uma relaxada. Mas não adianta, não. E o pior foi que, assim, eu caí na besteira. Ela me perguntou, mãe, repare, viu, é impressionante como essas crianças são sabidas, né? Aí ela, mãe, eu tô achando. E aí, assim, nessa atividade, tal atividade encantada, a gente não podia, assim, explicar a pergunta, mas não podia dar dica nenhuma sobre a resposta. Pela primeira vez foi hoje. Aí eu só observando, né? E ela fazendo online. Aí ela, eu tô achando essa atividade tão estranha. Aí eu, tá. Aí eu, não, minha filha, porque é o seguinte, ela, você não vai poder me ajudar? Eu digo, não, não vou poder lhe ajudar, você vai responder. Aí ela, e o que é essa atividade, essa tal, então, dessa atividade encantada? Eu caí na besteira de dizer que era tipo uma prova. Pronto. O que a escola queria, dar uma maquiada, eu falei que era uma prova. Aí, resultado, tô com dor de cabeça, tô nervosa.
Olha, tô com dor de cabeça. E disse outras coisas, estou me sentindo mal. Eu digo, meu Deus, aí eu chamei o pai, eu digo, Tiago, essa menina vai ter um treco aqui. Mas assim, o Maria Antônia, ela fica, Maria Antônia, se acalme. E assim, aí faz o drama, sabe? Eu disse, se acalme. E, não vale nota, minha filha, não é um teste. E assim, terminou que ela conseguiu fazer, mas assim, aí tipo, na atividade, tinha um momento que era para responder pintando uns quadradinhos. Ela não se contenta, acho que foi Fernanda que falou, ela não se contenta em pintar de uma cor só. Ela quer pintar de várias cores e tudo lindo. Aí ela perde o tempo, porque ela quer fazer tudo com muito primor, muito capricho. Aí eu me vejo tanto, sabe? Aí a gente atrasa. E aí, assim, fica incoerente, porque a gente quer fazer tudo certo, inclusive seguir o tempo, seguir o ritmo, mas aí a gente emperra no perfeccionismo, né? Mas enfim, eu acho que terminou dando certo, sabe? Essa tal dessa atividade encantada. Como boa perfeccionista, também já dei uma olhada no que ela errou. Assim, mas assim, e a questão do erro que você falou, André. Fernanda, no grupo que a gente já começou a partilhar antes, né? Falou sobre aquele livro, O Menino que Tinha Medo de Errar. Fantástico, eu mostrei para Maria Antônia. Aí eu mostrei pela primeira vez, aí ela viu tudo, depois ela perguntou: por que você está me mostrando esse vídeo? Eu disse, minha filha, você não disse que você é perfeccionista? Porque ela diz, eu sou perfeccionista. Ela, como se tivesse caído a ficha. Deixa eu assistir de novo. Aí pediu para assistir, aí assistiu de novo. E a última coisa só que André falou com relação à raiva. É impressionante mesmo. E eu, assim, em mim eu não percebia tanto, em Maria Antônia eu percebo mais, porque eu não esboço tanto, Maria Antônia esboça a raiva. Nas aulas online, é até engraçado. O pai uma vez apareceu, falou alguma coisa sem querer, que ela não queria que aparecesse, que as outras pessoas escutassem. Ela deu um beliscão assim, meu pai, tá todo mundo escutando, e fica com raiva, fica contrariada e começa a se exaltar. Eu disse, minha filha, se acalme. Então, assim, realmente, esse perfeccionismo, as coisas não saem como ela achava que tinha que sair, né? Essa impossibilidade de controlar. Quando foge do controle, aí vem a raiva. Realmente. É exatamente isso. É impressionante você ver isso como uma criança. Já existe esse mecanismo de tentar controlar, né? Controlar a si mesmo e controlar a vida. E olha que interessante esse teu exemplo, porque ele mostra que um movimento, quem tem no Enneagrama, que a gente fala entre os traços, né? Que é do 1 para o 4, que é o chamado movimento de estresse do 1. Então, você escreveu aí, quando ela se deu conta que era uma prova, né? E aí você disse, minha filha, olha o drama, né? Por que olha o drama? Porque o que acontece? Quando ela começa a dizer, meu Deus, é uma prova, eu estou sendo avaliada, eu tenho que acertar, né? Aquilo ali é como se naquele momento ela disse, eu não vou dar conta. Eu não vou Isso. dar conta de fazer do jeito que eu deveria fazer. E isso gerou um processo de estresse nela, aí automaticamente ela vai para a emoção, processo do 4. Ela vai para a emoção e a emoção toma conta dela. E aí, de repente, ai meu Deus, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? É como se ela entrasse numa coisa, aí ela exagera a reação. Ela É. já saiu, já vai além da cobrança, né? Ela entra num processo emocional e que é muito comum crianças e jovens uns entrarem, sabe? Que essa perante prova é um veneno para a criança um, sabe? Quando ela está acertando, vira às vezes um alimento para o ego dela. Porque, claro, até no meu curso Edux eu costumo falar que sabe aquela criança que era o CDF da turma, né? Geralmente o CDF da turma é uma criança, um jovem um, sabe? É uma criança ou um jovem um. E que é o número um da sala, que senta na frente, que não conversa na sala, que faz todas as tarefas que pedem, que empresta o corretivo para os outros, aquele aluno dos outros querem colar dele, porque sabe que ele sabe o assunto, que ele estudou, né? Então, muitas vezes, esse processo de provar, né? Ele vira uma tensão muito grande, que vai fazendo com que a criança, ela às vezes se afaste de ser criança, de ver Exato. a leveza do ser criança ou ser jovem, para poder virar uma cumpridora das expectativas que tem em torno dela. E se cobrando muito nessas expectativas, né, André? É, É muito frustrante, realmente. Se cobra eu bastante lembro, para permanecer naquele padrão, né? Naquele padrão. E aí, se cai um pouquinho, aí vai para a emoção, né? Aí se deprime, se angustia, fica ansiosa.
Então, eu lembrei de uma história de um paciente meu, né, que hoje em dia ele é adolescente, né, mas eu atendi ele como criança, depois cheguei a atender algumas vezes como pré-adolescente, e, eu lembro que o pai dele me contou a seguinte história de escola, parecida com o que vocês contaram, né, é que foi assim, ele estava fazendo uma tarefinha, que tinha que cobrir as letras na caligrafia, e aí ele toda hora achava que não estava bom, aí apagava. No primeiro momento, o pai disse, ele está querendo fazer mais bem feito, que bom, né? Só que ele não parava de apagar. Até a hora que o pai disse, filho, tá bom. Ele, tá bom? Como assim tá bom? Se eu chegar na escola amanhã com essa letra assim, a professora vai dizer, que letrinha feia, hein, fulaninho? Aí o pai ficou preocupado, né? Porque o pai não era rígido nesse sentido, né? E o pai foi na escola falar com a professora. Professora, olha, meu filho reagiu assim, você anda cobrando das crianças, ele só tem 4 anos de idade, eu não quero que cobre meu filho, não. E aí a professora disse, não, eu não estou cobrando, não tem problema nenhum, é normal, eles estão aprendendo. Mas o que é que provavelmente a professora falou, que muitas professoras falam, e que para uma criança a sensibilidade dela para o erro captou? Vamos caprichar na letrinha, fazer uma letrinha bonita, né? Claro, falou a palavra, caprichar na letrinha bonita. Letrinha bonita, se tem uma linha, não pode ser fora da linha. Isso já é suficiente. Automaticamente ele entende que é assim. Automaticamente ele entende que é assim. Você veja como é que é. Eu dei um curso de aprofundamento. Logo quando eu voltei a morar em Aracaju, eu me formei em São Paulo, né? Aprendi Enneagrama tudo no estado de São Paulo inicialmente. Quando eu voltei a morar em Aracaju, comecei a ser terapeuta, dar cursos. Eu estava fazendo um curso de aprofundamento. Aí eu fiz uma tarefa lá que eu dei uma mandala para os participantes pintarem. Aí, de repente, todo mundo mandou todas essas mandalas, né? Tinha só um círculo. E aí, todo mundo tinha pintado dentro e fora do círculo. Só a aluna 1 que tinha pintado dentro do círculo. Aí ela falou, poxa, eu não sabia que podia pintar fora do círculo. Aí disse, mas ninguém disse que não podia. Entende? Só que ela pensou, se tem um círculo, é o que vai pintar no círculo. E é justamente isso, se tem uma linha, é para seguir a linha, né? Sim, é uma Se tem um obediência, quadradinho, né? tem que pintar no quadradinho, é. É como se assim, elas entenderam, já que a linha é o contorno que limita onde eu posso estar fazendo a coisa. E vocês, Fernando e Suelen? O que vocês Então, percebem que acontece com elas, né? falando, eu lembrei, recentemente ela fez uma atividade da aula que é e ela está na fase vai começar a alfabetização, então eu já estou assim, né, porque, e aí o que acontece lá, tipo, eu lembrei do que como você falou, segue a linha, e aí segue a linha para fazer a letra A, e aquilo, né, deve deixar o coraçãozinho quentinho dela, né, e aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, quanto quem ensinou pra gente a não seguir a linha, né, que também é tão importante, porque nem todo dia a gente vai acertar, né, assim, e aí eu tento, por isso que eu sou muito grata, assim, ao Enneagrama, porque aí eu tento, nesse lugar de equilibrar, assim, eu gosto muito daquele brinquedo de tiro ao alvo, que aí joga os dados, assim, porque, assim, tá todo mundo tentando acertar, mas tem horas que a gente não vai mandar longe, rir daquilo, porque eu acho que vai treinando essa capacidade também de não sempre acertar. E me lembrei de quando ela recebe alguma atividade, assim, e aí ela, tipo, já chega, estaciona a mochila, e já vamos fazer agora. E eu falo, não, Isabela, a gente vamos lanchar primeiro. Não, é agora. E aí ela já vai tirando o material para fazer agora. E o meu outro filho é traço 9, né? Então aí, assim, mais para mim. Então, é tipo, vamos. Não, falta 5 minutos para começar a aula. E ela já tá lá pronta e ele lá ainda pensando Seu se filho é vai. tipo assim, não dá para fazer mais tarde, então eu faço mais tarde, né? Você falou da sua Então, filha, eu isso. lembrei de uma paciente minha que tinha exatamente isso. A mãe chegou, André, não é possível. Ela chega da escola, come e já quer fazer a tarefa. Eu digo, minha filha, vai brincar um pouco, vai relaxar. E ela, não, primeiro a tarefa. Que é É, primeiro o dever, depois o lazer, isso. né? E quando você falou quem pega, eu lembrei dessa questão de seguir o traço na letrinha, né? Quando que a gente tem uma educação que reafirma esse traço, né? E aí você pega lá você ganhou hoje uma estrelinha, que capricho, né? Quando a professora escreve. E esses dias a gente estava fazendo umas atividades e eu escrevi para ela. E para mim, eu acho que trouxe uma luz, assim. Eu falo, tem horas que a gente que eu falei assim, eu não sei o que eu falei, não sei se eu falei, tipo, parabéns, mas assim, lembre-se de sorrir também, que você fica muito bonita sorrindo. Sabe quando a gente escreve assim? E aquilo parece que na hora que ela leu, ela falou assim, tipo, nossa, né? Porque eu acho que esse é um caminho, né, possível.
Porque é um lugar que aparentemente, para quem está fora, pode ser um lugar bonito, né? Esse negócio, perfeccionismo. Mas a gente que é pesado, né? É pesado. Ela ganhou o ovo da Páscoa, a primeira coisa que ela foi, a gente começou a reparar, né? Depois que a gente reparar mais ainda, né? E aí ela não abriu o ovo da Páscoa, porque ela queria pregar os adesivinhos no brinquedo que ela... Então, assim... Olha só. Eu fiquei lembrando aqui, você falando do sorriso, né? E de incentivar isso. Quem que não incentiva a gente a não andar na linha, né? É tão interessante que a criança não anda na linha quando é criança, né? A criança, ela consegue, em geral, mudar, né? A criança ela é mais rápido que as outras, ela percebe que o mundo ali fora não funciona muito bem assim como a criança é, né? Por isso que ela é muito adulta muito cedo, né? Que ela começa a se comportar como um adulto, que perde a espontaneidade para poder seguir as regras do jogo, né? Mas quando você falou do sorriso, incentivar isso, é interessante, porque do mesmo jeito que eu falei no movimento para o 4, no sentido contrário da flecha, a gente tem um ponto 7, que é chamado ponto do coração da criança, das pessoas 1. E que na criança 1 geralmente é mais aceso, né? E significa o quê? Que ela ainda não enrijeceu tanto a perda da espontaneidade, a leveza, a alegria, a fluidez, a liberdade de ser quem ela é. Então, quando você fez isso, no fundo, você estava lembrando ela. Olha, esse seu sorriso, essa sua alegria, esse tá leve, isso é muito importante, né? É a mensagem da história que eu falei, né? O que importa não é a bagunça ou a arrumação, né? O que importa no fundo, você viver aquilo de uma maneira boa. Viver aquilo de uma maneira boa. Eu lembrei de um paciente, meu primeiro paciente, quando adulto, era um senhor de 60 anos, que eu atendi quando eu voltei a morar em Aracaju. E era um traço extremamente rígido. E eu lembro que ele adorava, uma hora ele disse, eu adorava sorvete, ele não comia sorvete porque ele tinha uma alimentação assim, rígida. E ele ia fazer exame, e muitas vezes dava problema nos exames dele, sabe? Porque a saúde, ela não vem de você fazer tudo certinho, simplesmente. Claro que ter disciplina, que cuidar, que essas coisas são boas, mas não vem as duas disso. coisas são Vem de você boas. Seguir o fazer plano e não seguir também. eu seguir o plano e quebrar o plano quando precisa, né? E eu lembro que eu fiz com ele uma sessão que eu pedi para ele levar um pote de sorvete para a sessão, né? E aí eu e ele comer sorvete. Aí ele comeu um tiquinho, assim, não, você vai comer, a gente vai comer esse pote inteiro aqui na sessão. A gente vai conversando e comendo. E eu lembro que ele ficava vermelho, ele comendo sorvete assim, não, André, mas vai me fazer mal. Eu disse, de jeito nenhum, rapaz, coma sentindo prazer, desfrute aqui, ó. Você vai engordar de felicidade aqui agora, sabe? E aí ele foi comendo, e ele assim, você vê que ele botava na boca, ele sentia o prazer primeiro, depois sentia a culpa, né? Porque é isso. Então, quando você fala isso para sua filha, você está lembrando para ela, filha, tá certo, tudo isso aqui é muito legal, mas não esqueça de sorrir. Não esqueça de ser criança, não esqueça de ser espontânea. E sobre uma questão da raiva, assim, que a gente teve uma caminhada com ela, foi da questão do cocô, né? E aí eu me lembrava de uma... eu acho que foi no curso, né, que você falou muito dessa questão do enfesado, né? Cheio de fezes, né? Então, assim, aprendia muito cocô, então foi todo um processo sensorial mesmo também, né? Para ela se permitir tocar, soltar, sabe? Então, isso para mim também foi muito significativo. Mas depois fez sentido, sabe? Foi depois que a gente faz. Que é um quebra-cabeça, né? Assim. É um quebra-cabeça. E aí você vai entendendo, né? Que você vê o mecanismo, né? No fundo não posso agir errado. Então, para eu não agir errado, eu tenho que pensar no que eu estou fazendo e controlar minha ação. Mas para eu controlar minha ação, eu tenho que controlar minha emoção. Então, eu vou controlando o que eu sinto, vou controlando aqui, prendendo aqui tudo na barriga. E aí, claro, vai ficando difícil soltar esse cocô e fazer o cocô fluir. Porque, no fundo, para você ter, além de alimentação, claro, só uma boa, né? Mas você pensar no lixo psicossomático, né? Para poder você fazer o cocô direito, você tem que deixar fluir, né? Você tem que deixar fluir. Você está segurando, vai endurecer. É só você pensar quando você não pode fazer cocô e tá com vontade, né? Você vai fazer depois, 2 horas depois, vai sair duro, né? Vai doer, vai incomodar. Você, naquele tempo, quando você já está apertado e 1 hora acomoda, mas aí você fica tenso. Aí você vai ficando mais irritadíssimo, mais impaciente. É isso mesmo. Muito obrigado, Fernanda. Imagina, um prazer. Suelen. Então, vocês falando aí sobre erro, eu acho que é o maior desafio do traço 1 é trabalhar essa flexibilização do errar. O errar é tranquilo, errar todos erramos,
Para mim é o grande desafio. E é muito engraçado, assim, eu fiquei pensando aqui em exemplos, e muito acontece dentro do ambiente escolar. Por isso, eu descobri Laís, eu suspeitei, né, Laís no traço 1, quando ela tinha 3 anos, perto de fazer 4 anos. Ela ainda estava no berçário, que tinha uma pré-escola e tal. E já era uma preocupação grande minha a escola onde elas iriam estudar, porque eu estudei numa escola muito rígida e não queria tanta rigidez para a educação delas. Mas quando eu percebi que ela era traço 1, isso me preocupou em dobro. Mas não, ela realmente precisa ir para uma escola que traga leveza para ela. E assim, mesmo diante de um ambiente leve, porque eu julgo a escola delas leve, existe sempre um ranço mesmo na educação como um todo, né? Os professores às vezes trazem algumas coisas que ficam aí de geração para geração e que pega mais nesse aluno. No outro aluno, talvez aquilo ali passe despercebido, mas nela não passa. Então, assim, eu ano passado, né, e esse ano também um pouco, na aula online, eu pude perceber como, mesmo de uma forma leve, todo o processo de aprendizagem para ela é forte. Ela se cobra aprender perfeitamente. Ela não quer assim, estou em processo de aprendizagem, não. Ela quer que a professora fale e que automaticamente ela compreenda e execute da melhor maneira possível. E isso Quando ela erra, não é porque ela está aprendendo, né? É porque ela falhou, né? Por isso que vem a exatamente, culpa. exatamente. E com ela o processo não é nem de raiva quando ela erra. Ela se desestrutura emocionalmente. Ela entra no drama, no choro excessivo, no eu não consigo, eu não sou capaz. É um movimento para o 4, mas é aquele movimento mais para o drama do que para a ira em Mas você si. sabe por que acontece isso, Suelen? Olha que interessante, né? É, isso é um movimento que acontece não necessariamente na personalidade só. É um processo do 1 ou do 4, sabe? É um mecanismo que está por trás do nosso processo de formação de personalidade. No ponto 1, a gente tem esse vício emocional da raiva, a ira, né? Que é a emoção da raiva quando fica viciosa, repetitiva e que gera esses comportamentos todos, de perfeccionismo, de exigência, cobrança, né? Só que acontece, em algum momento, essa raiva que vem em mim, que se incomoda com o que eu estou vendo, ela se volta para mim mesmo. Então, quando eu começo a introjetar a raiva, eu começo a achar que tem um problema comigo. E isso é o que acontece com as pessoas do traço 4. Elas, em vez de acessar a raiva, elas acessam, tem um problema comigo, tem uma coisa de errado comigo. Só que não a raiva está reprimida ali no 1. No caso das pessoas 1, da criança 1, ela não fica lá na frente, mas ela vive o processo de botar a raiva para ela e dizer, o problema está aí, eu estou errada, eu que fiz isso. Então, não necessariamente ela vai ficar na irritação, mas ela vai entrar num processo de frustração porque ela falhou no que ela não podia falhar. Não é isso que você está falando? Que ela Exatamente, vive? exatamente isso. Eu lembro que ano passado eles estavam aprendendo um pouco de famílias silábicas e tal, e tudo muito lúdico, sem cobrança. Dani falou aí da tarefa encantada, a nova prova. Eu fico até com medo da hora que essa menina passar por uma avaliação, porque se de forma lúdica ela já se cobra tanto, imagine quando tiver essa roupagem de avaliação, né? Mas eu lembro que, assim, ela se cobrava tanto para acertar quando a professora falasse, ela queria falar corretamente, que ela estendia a mão para mim, que estava do lado dela, fazia, mãe, faça uma massagem, faça uma massagem. E aí ela começava a ficar mais ofegante e tal. Aí eu fazia, calma, Lala, é só uma brincadeira, a gente está aprendendo e está tudo bem. E para mim, sem dúvida nenhuma, o grande desafio do traço 1, pelo menos da minha filha, é trabalhar essa questão da inflexibilidade que ela traz com o erro. Uhum. E muito mais o erro dela. Ela não é o tipo de pessoa que vai... Não noto ainda esse comportamento de ficar julgando o erro do outro, mas nela é um excesso que é lamentável. É que essa questão também de julgar mais o comportamento do outro ou de si próprio também tem muito a ver com os instintos, com o trabalho dos instintos. Entendi. Então, algumas pessoas, por conta do instinto, elas tendem a ser mais exigentes consigo mesmas e outras a mais exigentes com os outros.
e algumas mais misturado isso, né? Então vai variar dependendo da pessoa. Mas olha, a gente está chegando no final do nosso horário, então eu queria pedir então agora para cada um de vocês falar uma última coisa que vocês gostariam de falar, né? Sobre as filhas de vocês, para quem está ouvindo, o que vocês sentirem, uma mensagem final. E depois eu queria abrir para alguma mãe ou pai aí do Traçum que está assistindo e que ouviu, né, que tem uma criança, e que queira partilhar como é que está se sentindo, o que é que passou aí na cabeça. Então, qual é a fala final de cada um de vocês? Não, o meu acho que não é uma frase, mas é uma palavra que me vem, assim, é humanidade. Ok. E vocês, meninas? Eu vou finalizar agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, porque eu sou cada vez mais fã dessa ferramenta que é o Eneagrama. Conheci através de uma amiga que fez um curso com você, que super divulgou e só abriu portas para mim, para o meu processo de autoconhecimento e também para essa visão mais empática em relação às minhas filhas, ao meu marido, à relação familiar como um todo. Então, assim, é uma ferramenta fantástica e quando você me fez o convite para participar desse bate-papo, eu digo, ai, que delícia. Vou passar dias aí pensando sobre eneagrama. Para mim é maravilhoso, é fantástico. É só agradecer essa empatia que acende quando a gente estuda essa ferramenta. Que legal. E você, Daniela? Eu, na verdade, eu tenho um desejo, né? Em se tratando de pessoa do traço um com a filha do traço um também. Assim, o que eu mais desejo é que esse freio de mão puxado que a gente carrega, que as meninas bem falaram, é pesado, é um peso, que a gente consiga soltar. E com certeza o Eneagrama tem uma grande função. Essas mãezinhas que estão buscando, assim como eu, né? A gente buscando entender melhor nossas filhas, para que elas. Eu quero que, não que minha mãe não teve essa oportunidade, esse conhecimento naquela época, né? Então, assim, eu estou tendo a oportunidade, e eu também acho que minha mãe é traço um, eu estou tendo a oportunidade de fazer diferente com minha filha, né? Tentar deixar ela mais leve, porque realmente é um peso, a gente perde a fluidez, a gente controla o querer, a gente deixa de fazer coisas prazerosas, porque não é que a gente não queira, a gente quer, né? Mas a gente controla. Então, assim, que eu mais desejo é que essas crianças, que são luzes nas nossas vidas, que elas tenham mesmo essa chance, e através disso que a gente está fazendo aqui por elas, elas têm muito mais chance de conseguir mais cedo, né? Que a gente consiga fazer com que as luzes delas brilhem, que elas mantenham essa qualidade, claro, da disciplina, da determinação, da adaptação, do cumprimento de regras, que o mundo precisa disso, mas que ela não perca, que a gente não perca esse sorriso, essa leveza, essa alegria, que a gente encontre esse equilíbrio, e que solte esse freio de mão. Que bom, que bom. É um ótimo desejo, é um ótimo convite, né, para todos nós. Muito obrigado, Daniela, Fernanda, Suelen. Eu vou agora, então, aqui abrir o áudio. Então, se tiver alguma mãe ou pai de criança que possa partilhar o que está se passando, sentindo, gostaria de ouvir vocês. Quem pode? Será que não tem nenhuma mãe ou pai de criança aqui? Filomena, por favor, pode ativar seu áudio. Não está ativando? Deixa eu ver aqui de novo. Ah, tá. Pronto. Eu tinha feito errado aqui, agora vai. Pronto, então boa noite desde Boa Portugal. noite. Aqui já é quase 1 da manhã. Uau. Pronto, mas eu quis assistir, na semana passada eu não consegui, porque eu penso que a minha filha mais nova tem traço 1, e apercebi-me disso mais agora quando ela foi para o primeiro ano,
porque aconteceu uma vez ela trazer um trabalho de casa para fazer e ela apagou a folha quase 10 vezes. A folha estava-se quase a rasgar de tanto que ela apagava porque não estava bem feito. E eu comentei com a madrinha dela, que também é uma conhecedora do Enneagrama, e ela disse: epá, isso anda aí, traço a mexer. E eu disse: ai, tu não me digas, né? Pronto. Porque eu conheço muita gente, não é? E sei um bocadinho das frustrações e também sei as pessoas espetaculares que os uns são. Depois, uma das vezes, eu perguntei à professora como é que ela ia, pá, em outubro, como é que ela estava, ao fim de um mês e meio, mais ou menos. E a professora disse-me que nós tínhamos que ajudá-la a perceber que não era mau errar. Pronto. E então aí fez-se luz. E eu disse: ok, pronto, está explicado. Se for por aqui, não é? Pronto. Depois é assim, a irmã, eu penso que deve ser tipo 8. Então é assim, eu olho para o quarto de uma e o quarto de outra. A Madalena não é assim muito, como é que eu ia dizer? Não é, é mais nova. Não tem aquilo ao milímetro, mas é mais organizada, quer ter sempre a secretária limpa, quer ter os bonecos alinhados, tudo impecável. Pronto. Chega ao quarto da irmã e diz: olha para isto, como é que tu vives nesta espelunca? Pronto. Está tudo explicado. Pronto. E com estas coisas eu fui percebendo. Agora, o que é que eu acho? É uma miúda muito afetiva, tem esses pontos que essas mães falaram, não é? Agora, a maior frustração dela, quando ela não consegue fazer bem, ou quando percebe que aquilo não está ao jeito dela, mesmo a gente elogiando ou dizendo que está bem, que para a próxima vai correr melhor, ela deita-se no chão a fazer uma birra enorme, porque lá está, desintegra, né, de certa maneira, e depois, ou então parte para a lambada. Então, se a irmã estiver ao pé, ela apanha cada. Ela bate mesmo. Agora está mais controlada, mas é uma coisa. Parece que ela tem mesmo. Aqui já temos o pai, quando foi na quarentena, o que é que ele fazia? Quando percebia que ela estava muito com muita energia acumulada e raivosa, ele agarrava numa almofada e ela fazia tipo um jogo de boxe. Bem, aquilo 5 minutos assim, e ela aliviava, descarregava ali uma data pronto, de energia, não é? Estava Você sabe, confinada. Filomena, assim, que boxe é um esporte que é muito bom para pessoas do 1 e criança 1 fazer, sabe? Olha, É, é, pronto. é muito bom mesmo. Ela Claro, assim, que com já, um professor que seja claro, que incentive a violência, não para fazer para lutar a claro, luta, né? claro, claro. Mas Mas fazer o treino ela, do boxe, ela porque é. o que existe aí é um controle de tensão, né? E no boxe, quando Uhum, você pega aquele saco ali, você se permite soltar toda pois. essa tensão sem medo. Sem Pois medo você vai o machucar pai punha a alguém, sabe? almofada e ela Foi isso que adorava funcionou. aquilo, ela adorava aquilo porque, pronto, não é? Deitava para fora, de certa maneira. Pronto, agora é uma miúda. No outro dia fui com ela, uma terapeuta da fala, porque eu notei que às vezes havia algumas palavras que eu achava pronto, que ela foi mais para ter uma avaliação. Nunca a professora disse nada, mas eu é que achei que devia levá-la a uma especialista porque notei algumas dificuldades em algumas palavras. Pronto, ela ainda não aprendeu também as letras todas e tudo, e o que a avaliação dela foi que é uma miúda com um vocabulário muito à frente, ninguém diz que ela tem 6 anos, portanto, uma maturidade e, e muito, pronto, não é? É engraçado realmente ver esta coisa, pronto, e eu acho que agora, pronto, este segundo período já vieram as notas, né? Já foi a Páscoa, já foi a avaliação, e, e achei piada porque a professora diz que pronto, que ela que já está um pouco mais tolerante, mas não gosta, não gosta, não gosta. Ela fica muito frustrada quando não. Eu disse: olha, mas eu gosto de ir na mesma, né? A gente estamos cá, vai ficar melhor, mas para ela, lá está, deve ser essa insatisfação de não fazer bem, não é? Isto é Sim, difícil. É sim. difícil. Eu sou tipo 2, não é? Mas eu, por exemplo, quando me enganava em alguma coisa no meu trabalho, eu também me passava. Eu ficava. Para mim, o dia já não me corria bem. Eu ficava super Uhum. pesarosa.
Agora estou noutro sítio a trabalhar e toda a gente me diz para eu relaxar, porque a vida há mais coisas além do erro. Mas isto é difícil porque depois, pronto, é a minha asa 1, não é? Que depois do casamento Sim. ficou mais desenvolvida. Não sei porquê, mas Muito é verdade. obrigado, Filomena. Obrigada. Muito obrigado pela partilha. Realmente acrescentou bastante, né? Você fechou aí trazendo mais histórias que confirmam, que ajudam a ilustrar, né, o que acontece aí com as nossas crianças, né? E então eu quero, né, só antes de a gente fechar mesmo, né? Eu queria fazer um fechamento como eu sempre tenho feito, que eu acho que tudo que a gente abre tem que fechar, né? Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos um instante e de olhos fechados, apenas observe a sua respiração, como é que ela está, e a partir da respiração observe o seu corpo, da cabeça aos pés e as sensações nele. Perceba o seu coração batendo. Perceba como está se sentindo nesse momento, em que sentimento está saindo dessa live. E leve atenção para sua cabeça, observando também quais são os pensamentos, imagens. O que é que você está levando? O que mais te marcou hoje nessa conversa? Deixa isso aparecer aí, gravar aí na sua mente, para você sair consciente do que você está levando dessa live. Nem tudo vai ficar na memória, mas que possa ficar aquilo que cada um de nós precisa para poder expandir a nossa consciência como ser humano, como pais, mães, educadores, para nos conectar mais com as nossas crianças. E que agora a gente possa, então, trazer no nosso coração as nossas crianças da nossa vida, nossos filhos, a nossa própria criança que a gente foi um dia, que a gente se conecte agora com essas crianças e transmita todo o amor que a gente sente para elas, para que esse amor fique sempre vivo no nosso coração e no coração delas. Para que a gente lembre que realmente os erros são apenas um grande caminho para a gente aprender a desenvolver a nossa luz. Inspire, expire. Com calma, vamos abrindo os olhos. E fica aqui, então, seguinte mensagem para fechar aqui a nossa live. Vou botar aqui para vocês essa mensagem que, para mim, vai fechar com o que eu quero que fique. No amor, não há pessoas certas. Há pessoas que lutam para dar certo. Então, que a gente sai com essa lembrança, né, de que todos nós somos movidos pelo amor, no fundo somos amor, e esse impulso de fazer o certo que tem nas pessoas nas crianças é um impulso para manifestar o amor da melhor maneira possível, né? Então são pessoas, são crianças que eles, entre aspas, lutam para as coisas darem certo, para tudo ficar melhor. Então que a gente sempre lembre disso. Um bom descanso para todos vocês. Próxima semana a gente tem mais uma live, e essa 10ª live ela vai agora abordar as mães do traço 6 do Enneagrama, tá? Então vamos ter uma rodada aí na semana que vem com as mães do traço 6, na seguinte com as crianças do traço 6. Eu resolvi que quando eu comecei as lives, eu não gosto muito de seguir ordem, sempre para quebrar essa coisa rígida. Então, eu quis começar pelo 2, que era o meu. Depois, quando eu fui sentir o próximo, eu disse, vou fazer um de cada centro. Aí eu senti o 1, depois senti o 6, aí agora a gente vai depois pular novamente para o emocional, instintivo, e assim vai seguindo. Então, quem já está inscrito e que recebeu a mensagem dessa live, não precisa se inscrever de novo, lembrando aqui, tá? Só quem ainda não está inscrito. Até breve. Grande abraço.